a consciência da sua vibração é a forma mais segura de autoconhecimento. Vamos entender como isso é possível? Quem acompanha o canal sabe que o trabalho é desenvolver uma consciência, ou melhor, ampliar a consciência, porque uma consciência já existe, então ampliar uma consciência, tanto para fora quanto principalmente para dentro de cada um. E a melhor forma que eu posso encontrar para fazer esse caminho é justamente os fluxos energéticos, reconhecer como ela se comporta dentro do meu corpo. Eu venho fazendo um certo esforço para esse olhar acontecer. Por quê? Porque é muito comum ela parar na especulação intelectual, na especulação cognitiva ou na teorização. E é muito comum dominar-se a teorização, mas nunca se experimentou o que é de fato um fluxo interno. Então todos os conceitos que eu venho trazendo, conceitos do cotidiano, do dia a dia, que estão nesse mundo, há uma tentativa de transformar isso numa compreensão, numa inteligência mais profunda, a inteligência de todo ser. Por quê? Porque a nível intelectual, a nível cerebral, a gente sabe que chutando muito alto, a gente tem noção de 10% do que acontece dentro do nosso ser. 10% de consciência do que acontece no cérebro, dessa forma que a gente está treinado. E a proposta é, vamos explorar esses outros 90%, só que é a linguagem diferente. E a linguagem é diferente por quê? Porque ela só pode ser acessada através do nível corporal, do nível sensório. Eu não posso explicar para você o que é sentir algo correndo na pele. É você que precisa ter consciência que algo está ocorrendo. Eu estou falando na pele, tá? Mas pode ser dentro de um órgão, dentro da estrutura interna, perceber seu sangue fluir, perceber seu batimento cardíaco acontecer e perceber que ele está oscilando e alguma coisa está no seu campo que faz isso acontecer. Porque na maioria das vezes nós estamos aonde? Estamos lá fora, olhando o mundo, estamos acompanhando visualmente um universo acontecendo, mas não percebo um mínimo de variação, ou algumas vezes variações muito intensas dentro do meu organismo. Porque uma desarmonia, uma patologia, ela sempre te avisa com muita antecedência que algo está ocorrendo de forma equivocada, porque os fluxos estão alterados. E aí você me pergunta, Marcos, isso é possível? Eu falo, é possível. E como? Qual é a receita para isso? Olha, talvez a gente não passe por um receituário, né? Porque o receituário, você toma isso durante 30 dias, você faz uso disso durante 15 dias, ou faz um único movimento e você está no seu equilíbrio. Isso não é viável por esse olhar. Para esse olhar, precisamos do quê? Precisamos ter consciência do que ocorre dentro do corpo. Então é desse nível de consciência que estou falando. Para muitos que estão olhando a teoria que eu estou passando, talvez não faça nenhum sentido. Por quê? Porque talvez não existe no seu intelecto essa possibilidade. E o convite é qual? Vamos perceber que existe isso. Então o primeiro passo para aprender a lidar com isso é tomar consciência que existe isso. E para isso eu tenho que voltar para dentro. E como é voltar para dentro? Sentir como eu me comporto, sentir o que acontece comigo quando eu entro numa situação que eu digo de ansiedade. O que acontece comigo quando eu estou naquele dia de tédio. Mas o que acontece comigo não aqui dentro, do cérebro, do meu corpo. Eu sinto peso, eu sinto a leveza, eu sinto agitação. E procure não justificar nenhuma sensação que você tenha. Observe ela de forma direta. Faça por 10 minutos diários. Se recolha no canto da sua sala, se recolha na sua cama, se recolha embaixo de uma árvore, onde você quiser, se recolha e comece a acompanhar as sensações que ocorrem no seu corpo.
Mas não explique, porque se você explicar, você perdeu a consciência. Porque ao explicar, você não vai explicar o que está acontecendo aqui dentro. Você vai buscar algo que você leu, algo que você ouviu, alguém que você considera mais importante, mais conhecedor que você falando. Isso é um risco muito grande, porque há uma tendência de a gente transferir as nossas experiências para serem interpretadas por outros, que nunca experimentaram na pele que eu estou experimentando. E aí, a partir do momento que eu começo a reconhecer que existe isso no meu corpo, eu estou começando a dar um passo à frente. O passo à frente de quê? De que agora eu tenho condições de modificar esses fluxos. E vocês podem se surpreender, como eu me surpreendo com uma certa regularidade, como a leitura de mundo, como a percepção de mundo torna-se diferente quando eu reconheço e altero esses fluxos internos. Mas eu não tenho como alterar o fluxo interno sem antes perceber. Essa é a questão. Então, a primeira proposta, vamos perceber esses fluxos. Essa é a proposta original do trabalho, não é prescrever receitas. Por quê? No meu olhar, baseado numa história de olhares de filosofias orientais, onde a pesquisa interna foi muito explorada, tá? Não tão sistematizada, mas é uma proposta que foi levada para você fazer esse autoconhecimento. Elas trazem à tona essa questão. Dentro dessa proposta, vocês vão ouvir muito uma expressão chamada de vazio. O que é o vazio? Não é essa sensação de vazio que muitos se referem, da falta de sentido de existência. O vazio está muito mais ligado a um espaço para os fluxos naturais que nós temos se organizarem e obedecerem às leis naturais. E aí a gente está na saúde e bem-estar. E por isso também que eu chamo muita atenção hoje que qualquer mal-estar, qualquer desconforto, a gente cai para uma ideia de que preciso fazer algo de fora para dentro, eu preciso explicar, eu preciso entender, eu preciso comer, eu preciso ingerir algo para melhorar. Se você pegar essa ideia, a proposta é exatamente o contrário, está no oposto. Qual é o oposto? Eu tenho que criar espaço para as coisas se organizarem. Mais ou menos quando você está dando um comando lá no seu computador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não responde 10, 11, 12, daqui a pouco a máquina trava. Por quê? Porque na pressa de fazer um estímulo e responder mais rápido, você não está percebendo que está sobrecarregando a máquina está travando. A ideia é, para de fazer qualquer estímulo, em 1 minuto, o sistema operacional vai se reorganizar, ele só estava precisando de tempo. Então, o vazio, para acontecer, ele precisa de tempo. E tempo sem o quê? Sem você intoxicar a sua mente com receitas, sem intoxicar o seu corpo com medicamento ou alimentos. Não é à toa que nós temos muitas linhas com a história envolvida com o jejum a nível de corpo. Por quê? Porque já se tem experiência, já se tem pesquisa que muitas patologias se arrumam quando você sobrecarrega menos o corpo. Então é o conceito da eliminação ou do esvaziamento. Isso é uma consciência que ela não passa pelo intelecto. Para alguns pode parecer um absurdo, no momento em que você está numa situação muito difícil ou não fazer nada. Porque o fazer vem de um conceito intelectual, que é apenas uma margem da sua consciência. Isso é um nível de consciência onde eu diria para você, experimente não fazer nada perante uma situação de desespero, experimente não fazer nada numa situação de mal-estar do seu sistema digestório, porque provavelmente um dia, 2 dias ele se arruma, mas se você não parar de enviar coisas para o seu sistema digestório, por exemplo, o que vai acontecer? Ele não tem tempo para se reorganizar. Então a consciência que eu falo para vocês aqui é essa, não é achar soluções intelectuais rápidas, uma em cima da outra, porque isso você está sobrecarregando e se afastando do que a gente chamaria de equilíbrio, de cura. Não estou dando tempo.
E a consciência, eu vou além um pouco disso. Além de não fazer nada nesse momento, a ideia é observe as reações do corpo, né? Mas não observar as reações do corpo como solução. Observe as reações do corpo para entender se essas reações são confortáveis, desconfortáveis, se esquenta, se esfria, todas as percepções que vocês têm. Mas lembre-se, isso não tem um objetivo imediato. Isso se chama autoconhecimento. Isso se chama consciência num nível fora das especulações intelectuais. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque um vídeo recente eu falei da energia do amor. E alguns podem ouvir essa palavra energia do amor e pensar em relacionamento amoroso. Podem pensar o prazer de estar num relacionamento. Isso entra nesse pacote, entra, mas não é esse o foco. O foco é entender o quê? Que quando eu estou dentro de um relacionamento amoroso ou estou na admiração por algo, significa que eu estou inteiro naquele algo. E eu estar inteiro naquele algo, que seja uma pessoa, que seja uma profissão, que seja o que você for tocado, você vai estar unificado. Unificado por quê? Porque toda a sua consciência, tanto intelectual, quanto todas as inteligências ou consciências que não vêm para o intelecto, estão em uma única direção, está unificado. Esse é o conceito de amor a nível energético. Fluxos gerais, mas todos eles andando num único sentido. Qual é a sensação que tem? Você vai ter a sensação de plenitude, não falha. Quando você está inteiro, em todos os níveis de consciência, num único ponto, você está unificado. Esse olhar é extremamente importante porque passa a ser uma ferramenta que guia a nossa vida. Eu só consigo fazer um trabalho num nível diferente quando eu começo a desenvolver essa percepção. A proposta para o dia a dia é, perante uma frustração, perante uma conquista, perante qualquer fato significativo, qualquer evento externo, vamos usar essa palavra, qualquer evento que esteja acontecendo na sua vida, observe, raciocine, analise, tudo bem a partir de passado, projete para um futuro, à vontade, isso aí é atividade mental, não tem problema nenhum. Dê uma chance à consciência, que é a maior parte do nosso organismo que está oculta, se manifestar, e observe as reações, as sensações que ocorrem no seu corpo. Se for preciso, feche o olho, se recolhe, veja o que está acontecendo, mas não explique. Não explique, entenda o que são os fluxos internos. E aí que entra o trabalho, aí que entra, por exemplo, a proposta do Tami. A partir do momento que eu tocar um ponto no corpo, eu vou ter consciência que algo acontece lá dentro. Toquei outro ponto, é outra manifestação interna. E aí a gente consegue entender o que é um ponto de acupuntura, ou um vórtice, um chakra, um campo de energia no corpo e a alteração dele aqui dentro. Por isso que a proposta do trabalho é uma experimentação direta com esse fenômeno, e para isso tem que desenvolver a consciência. Façam essa experimentação por vocês mesmos. Não neguem o que, não estou negando o que outros já experimentaram, mas ela não tem validade porque é a história do outro. Que nem diria Ortega y Gasset, a verdade ela só é verdade no momento que ela acontece comigo e na minha experiência. Para o outro, a verdade do outro não significa que vai ser a minha verdade. E a única forma de fazer essa experimentação é de forma colocando a minha consciência de forma direta. E não tenho medo das sensações que vêm. E eu faço um convite para vocês. Perante uma situação que você diz, estou inquieto, estou impaciente, isso existe no seu corpo. Tem um movimento claro que a gente faz, busca um motivo intelectual para isso, mas não é esse ponto que eu quero que você observe. Eu gostaria que você observasse o que acontece no seu corpo nesse momento. Ele esquenta, ele esfria, ele agita. Perceba a agitação em que parte do corpo está ocorrendo. Olha se é na cabeça essa agitação, se é o coração que dispara, o estômago que aperta.
a musculatura que tensiona, essa região do masseter, essa região da TM, né, que você vai tensionar, várias reações estão ocorrendo no corpo. E essas reações são resultado dos fluxos internos. Então, a gente não percebe de forma direta os fluxos internos, a gente percebe pela manifestação corpórea, que é justamente o quê? Essas sensações, né, variadas, e esses fluxos, além de produzir essas sensações variadas, ela produz um estímulo e uma reação mental. O pensamento, ele vai ser resultado desses fluxos internos. Por isso que eu insisto muito e acredito muito que uma verdadeira transformação ocorre quando você consegue entender que aqui na base que começa tudo, e não começar pelo processo inverso, acalmar a mente é para acalmar a energia. Se acalma a energia, a mente acalma. Por exemplo, esse é um dos exemplos. Isso aqui eu só estou fazendo uma explicação para entender melhor o que eu chamo desses fluxos internos. Façam essa experiência. Novamente volto a insistir, quase me tornando repetitivo, mas esse é o trabalho que a gente faz com regularidade. Essa é a essência do nosso trabalho. Porque eu posso teorizar sobre o que é sentir uma dor de cabeça enquanto não estou com a dor de cabeça. Eu entendo muito bem, todo mundo entende, dá o nome desse, fala enxaqueca. Mas a questão é, eu só vou me conhecer e só vou conhecer a energia da dor de cabeça o dia que eu tiver com ela. E aí como eu reajo? Eu fico revoltado, fico desesperado, ou consigo entender realmente que existe uma alteração e tenho paciência para observar as reações? A teoria a gente pode explanar muito, mas nada substitui a compreensão da prática. Então o trabalho do Tano, o trabalho desse canal, o trabalho pessoal de quem está envolvido nesse meio, é justamente levar esse nível de consciência. Dê a chance para esse olhar. Só que tenha paciência, porque para desenvolver isso é um aprendizado. E aprendizado é que nem aprender a andar de bicicleta, para quem não sabe, ou quem aprender a nadar, para quem não sabe. Ele precisa treino. Aí você só descobre que você aprendeu a nadar mesmo quando, em alguma situação, perde o controle, mesmo assim você continua nadando. O mal-estar que a gente sente no corpo, eu só sei realmente se eu compreendi o que a teoria diz sobre o assunto quando eu experimento o mal-estar, tenho que me adaptar, mas eu não paro a vida por causa dele. Essa é a grande consciência que você nunca mais vai perder. Então faça esse exercício. E eu estou fazendo esse comentário, novamente um comentário sobre a consciência, para aprofundar um pouquinho mais sobre o que a gente entende sobre consciência. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da energia que perde a unidade. Uma energia que a gente pode chamar ela simplesmente de medo. Mas eu vou destrinchar isso no nosso próximo bate-papo. E até lá, um abraço a todos e permita-se experimentar as sensações antes de explicar as sensações. Um abraço e até o próximo.